Gravando, graças a Deus. Outra vez estava comentando, né? Esqueci a câmera, depois esqueci o microfone. Agora eu trouxe tudo, tá? A câmera ali, tá o microfone aqui. E a gente já pode então começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar, né, sobre o Espírito Santo. Normalmente quando começa, né, a entrar no detalhe da Trindade, acho que é mais comum falar do Pai, né? Mas eu comecei diferente hoje, falando do Espírito Santo, né? Porque é curioso, mas Marquinhos, normalmente a gente vê, principalmente em estudos, sempre fala do Pai, sempre fala do Filho, e o Espírito Santo parece que é o terceiro colocado nessa história toda, né? Mas hoje a gente começa por ele, porque a nossa vida com o Espírito Santo é extremamente importante, né? E antes da gente entrar no detalhe, deixa eu só alternar aqui para a gente poder focar no texto. Aqui está vendo minha barriga, mas eu vou diminuir isso aqui. E agora a gente tem ali só o slide. Primeira coisa a respeito do Espírito Santo, super importante da gente ter em conta. O Espírito Santo, por ser santo, né, ele é quem nos santifica. Né? O que isso quer dizer? Né? Quando você vê que o Espírito Santo santifica, né, ele tem, por ser santo, ele tem um papel fundamental na nossa relação, né, com Deus, que é o papel da santidade. Né? A palavra do Senhor diz, né, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tá? Às vezes a gente cria uma sensação religiosa a respeito da nossa relação com Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente fica imaginando o seguinte: olha, Deus me ama do jeito que eu sou. Então, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, se eu sou, né, cheio de deformações, se eu sou cheio de falhas, cheio de fraqueza, é claro que Deus me ama. Claro que Deus me ama. Mas Ele também não quer que eu continue, né, deformado, né, cheio de pecados, porque isso é incompatível. E por que isso é incompatível? Porque o amor, ele não pode ser só de Deus para nós. Ele tem que ser também nosso lado com relação a Deus. Então, se Deus quer de mim uma vida reta, uma vida correta, né? Se essa é a expectativa, o desejo dele, eu, do meu lado, tenho que fazer de tudo para me aprumar, né? Para me corrigir, para ficar certo. Então, Deus me ama do jeito que eu sou, vírgula, se eu estiver em santidade, porque se eu não estiver em santidade, Deus vai continuar me amando, sim, mas estou sendo altamente roubado nessa relação e não estou percebendo. Porque o amor não pode ser só de Deus para nós, também tem que ser de nós para Ele. Então, o jeito que Ele quer é com retidão, com santidade, com fidelidade, porque essa é a relação que Ele espera ter conosco. Tanto que Ele diz o seguinte: olha, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Está em Romanos isso. Tá? Por quê? Porque Deus via em Jacó um coração, mas em Esaú via outro coração. Coração terrível. Né? Um cara sem escrúpulos, né? Não que Jacó fosse perfeito, porque Jacó não era perfeito. Mas o coração é diferente. Então, por mais que Deus nos ame, a gente não pode cair na armadilha de achar que se eu ficar no meu pecado, na minha deformação, tá tudo certo, porque não tá. Só que
por nós mesmos, a gente não consegue fazer essa virada de chave, essa mudança. A nossa natureza humana carnal, ela sempre vai inclinar para o pecado. Sempre. Por isso que a gente precisa prestar atenção nesse detalhe aqui. Ó. Né? Aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo está escrevendo e falando, olha, vocês eram as piores pessoas da face da terra. Vocês não eram bons em nada, vocês tinham defeitos, fraquezas, pecados aos montes. Mas, e aí começa o versículo, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então o que isso significa? Que no passado nós éramos de um jeito. E esse era o nosso passado. Mas a gente não pode mais conviver com ele. Ou a gente não pode mais ser aquele velho homem, aquele velho Marquinhos, né? Agora tem que ser o novo. E para santificar sozinho, nós não conseguimos. Não temos calibre para isso. A gente precisa de ajuda. E essa ajuda vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, não no nosso, não é na nossa integridade humana, porque ela nunca é boa, mas no Espírito do nosso Deus, nós podemos ser lavados, santificados e justificados. Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida, nos santificando, pegando tudo aquilo que era o nosso passado, tirando tudo aquilo que não serve, limpando a nossa vida, para que a nossa relação com Deus seja perfeita, seja realmente uma relação santa aos olhos de Deus. O pior erro que a gente pode cometer é insistir em fazer as coisas erradas que a gente fazia, na desculpa de que Deus me ama do jeito que eu sou. Tá? Se eu caio nessa armadilha de que não, eu falo essas coisas aqui, mas Deus me ama do jeito que eu sou, né? Completamente errado. Essa relação é uma relação religiosa. Uma relação religiosa, não é uma relação espiritual verdadeira. Porque se o meu amor e o amor de Deus não tiverem uma via de mão dupla, só Ele me ama e eu faço as minhas atrapalhadas e está tudo certo, isso é religioso. Né? Os fariseus eram assim. Os fariseus, eles entendiam tudo da lei. Então, na teoria, eles sabiam muito, mas na prática, eles faziam barbaridades. E Jesus confrontou bastante os fariseus, porque a relação dos fariseus com Deus era uma relação religiosa. Eles entendiam da verdade, mas preferiam inventar as coisas do jeito deles. Nessa desculpa de que a gente sabe, a gente conhece, Deus me ama. Então não caiam nessa armadilha. O que Deus espera de nós é uma mudança de mente, uma transformação da nossa mente. O próprio apóstolo Paulo, né, diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este versículo é um versículo que aponta, esse que eu acabei de mencionar aqui de Romanos, aponta exclusivamente para nós. Nós é quem temos que fazer isso. Nós é quem não temos que nos conformar. Nós é quem temos que renovar. Nós é quem temos que transformar a nossa mente para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu cair na cilada de que não, eu não sou perfeito, mas Deus conhece meu coração. Religioso. A gente tem que dizer, Senhor, eu quero melhorar a cada dia. Naquilo que eu fui ruim ontem, me dá a oportunidade de ser melhor.
É como o Val falou, né? Dá uma sapatada na semana passada na ministração. E quem estiver vendo o vídeo não estiver entendendo, né, assista lá a ministração da semana passada no culto que você vai entender, né? Então, o Espírito Santo, ele atua para nos santificar. Só que nós precisamos fazer o quê? Deixar ele agir. Deixar ele agir. Todas as vezes que eu tento agir do meu jeito, eu estou impedindo o Espírito Santo de agir do jeito dele. Então tem que deixar ele agir. Quando a gente ouve falar que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, é porque o Espírito Santo quer nos lavar, santificar, justificar, e a carne quer sujar. Sujar. Porque sujar é fácil, né? Vou fazer uma analogia aqui só para ilustrar, mas não é só uma analogia, né? Você vê a criança brincando, né, pequenininha, ela se suja. Não é verdade? Certo? E aí o que ela faz? Põe a mão na boca, a mão suja na boca, porque é criança, né? E os anticorpos ajudam, mas às vezes pega uma doença que tem que ir para o médico, né? Pega uma infecção, né? Porque estava brincando num lugar muito contaminado, sei lá, no banheiro, ou na terra, né? Mexeu lá no cocô do cachorro, do gato. A criança faz de tudo, né? Mas ela se suja, se contamina. Quando nós somos novos na fé, a gente acaba agindo assim, né? A gente se suja. A gente, né, quando dá conta, está fazendo o que não deve. Mas isso não pode ser a vida toda, porque aí eu não saí da condição de criança que se suja sem nem perceber. Deus quer te levar para um patamar diferente. Fala assim, não, agora eu não posso mais ser aquele tipo de pessoa do passado que faz tudo errado e depois chega, ai, Senhor, me perdoa. Claro, Deus vai te perdoar, né? Mas se não tiver uma mudança, se o Espírito Santo não está santificando a minha vida, é sinal que eu estou numa religião e não numa relação com Deus. E quem entra numa religião só vive a misericórdia de Deus. E Deus quer que você viva a graça. Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Deixa eu trazer o mouse para cá. O que mais que o Espírito Santo faz? Ele unifica. Antes nós estávamos afastados de Deus. Correto? Certo, Marquinhos? Era Deus lá e a gente não sei aonde. Deus estava lá, né? Só que essa não era a vontade de Deus. Só que para ele chegar onde ele queria, tinha um processo e uma promessa, né? O processo era o povo de Israel. O povo de Israel foi parte desse processo de Deus. Porque ele precisava chegar em Abraão, chegar em Isaac, e não em Ismael, chegar em Isaac, chegar em Jacó, e não em Esaú, chegar em Jacó, tinha que chegar em Judá, e não nos outros irmãos, tinha que chegar em Davi, e não nos outros irmãos que Davi tinha, né? Tinha que chegar, né, até Jesus, Filho de Deus, para salvar toda a humanidade. E esse versículo aqui, né, mostra que com Cristo e através do Espírito Santo, a gente não tem mais essa diferença entre classes de pessoas ou grupos de pessoas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, em um só Espírito. Você vê que Espírito aqui está como, Marquinhos? Letra maiúscula, para não ter dúvida de que Espírito que a gente está falando, que é o Santo, né? Então, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, através do Espírito Santo, o corpo de Cristo é uma coisa só. Não existe divisão dentro do corpo. Não tem aqueles que sabem mais, aqueles que sabem menos, aqueles que são mais fortes, os que são mais fracos, aqueles que têm mais, aqueles... Não existe isso. É tudo um só. Quem causa divisão é o ser humano, né? O ser humano que divide. Mas o Espírito Santo quer unir. Então, quando a gente está num lugar onde tem muita competição, muita discórdia, muita divergência, muita intriga, muita guerrinha, o Espírito não está agindo ali. Não está agindo. Quem está agindo é o ser humano querendo fazer as coisas do seu jeito. E do seu jeito só vai sair atrapalhado. Agora, se nós damos espaço para o Espírito Santo e lembramos aqui que ele, nós fomos dados para beber de um só Espírito, ou seja, a única fonte que nos sustenta é o Espírito Santo, aí não tem divisão, não tem desigualdade, não tem competição. Então, a importância da gente ter o Espírito Santo na nossa vida é que o Espírito Santo nos faz olhar as pessoas como nossos semelhantes. E não como alguém superior, inferior ou diferente. Vocês entenderam? O Espírito Santo faz você olhar o mendigo na rua como alguém tão necessitado de Deus quanto você é no teu carro. Não é porque você está no teu carro que você, Deus me ama. Coitadinho, né? Do jeito que está, não tem futuro. Ué, Deus não ama aquela pessoa do mesmo jeito que ama você? Né? Pessoas que sofrem por causa de preconceitos, isso acontece porque o Espírito Santo não está tendo a liberdade que precisa para eliminar essas barreiras. Nós é quem colocamos essas barreiras. Tá? Só que se eu tenho uma vida onde o Espírito Santo habita livremente, eu não olho o meu semelhante com a sensação de que ele é maior do que eu. E é engraçado porque quando a gente olha uma pessoa que é maior do que a gente, o que a gente tem? Inveja. A gente fica procurando defeito para dizer, esse cara não merece tanto assim. Porque a gente olha diferente. Ou a gente olha o cara como inferior. E inferior era a oração do fariseu e do publicano, lembram? O que o publicano fez? Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador e está tudo errado. E o que o fariseu fez? Graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Né? Porque o fariseu se achava melhor do que o publicano. E está errado. Né? A ausência do Espírito Santo unificando faz com que a gente olhe o outro diferente. E são as diferenças que geram os preconceitos. Né? A diferença que gera o preconceito. Por natureza, as pessoas sempre se associam com as afinidades. Né? Se você chegar num lugar, né? O Val, na escola, deve perceber isso facilmente. Né? Você chega na escola, você vê sempre os grupinhos. E os grupinhos, eles existem porque você percebe algumas semelhanças. Semelhanças de classe, semelhanças de aparência física, semelhanças em função de gostos que são comuns. E esses grupinhos, eles olham os outros grupinhos como os diferentes. Lá estão os nerds, lá estão os populares, ali estão as bonitinhas, ali estão os gordinhos. Eu sempre olho assim, né? Só que nós, como servos de Deus, que tem o Espírito Santo, a gente não pode ter esse olhar mais. E se a gente ainda tem,
Tem que dizer, Senhor, tá aí uma coisa que eu preciso mudar. Tá aí uma coisa que eu preciso mudar. E o Espírito Santo, né, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre. Não tem isso. Não tem diferença. Somos todos semelhantes. E o que eu acho incrível é que nós temos muita dificuldade de olhar as pessoas como semelhantes, porque a gente compara. A gente sempre compara. Sempre compara. Só que a nossa régua de comparação, ela é carnal, ela não é espiritual. Tá? Ela é espiritual. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, o que Jesus falou? Amar a Deus, força, entendimento, o máximo que você tiver. E amar ao próximo como você mesmo. Né? Para amar o próximo como nós mesmos, a gente tem que parar de comparar se ele foi melhor ou pior do que eu, se ele tem mais ou menos do que eu. Não precisa disso. A gente só tem que amar. Tá? Porque no final das contas, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Né? Então não vai ter o céu dos pastores, o céu dos membros, né? O céu dos que foram mais atrapalhadinhos, o céu dos que foram mais certinhos. Não tem isso. É tudo lugar. Tá? E esse tipo de mudança, ela só acontece pelo exemplo. Se todo mundo der o exemplo certo, a gente acaba absorvendo o certo e o certo vira a regra. Agora, enquanto a gente quer fazer a coisa do jeito errado, o errado vira a regra. Certo, Marquinhos? Então a gente tem que fazer o certo, né? Deixar o Espírito Santo unificar. Né? Quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele falou assim, ó, o mundo vai reconhecer que vocês são meus porque vocês vão amar uns aos outros. O mundo vai saber que vocês são diferentes porque vocês vão se amar. Vocês não vão ficar disputando, competindo uns com os outros. Um querendo ser melhor do que o outro, ter mais do que o outro. Tá? Só que o amor está esfriando, né? Multiplicando a iniquidade, o amor está esfriando. Então, é fácil perder essas coisas. O nosso desafio é, não vamos perder, não vamos deixar essas coisas escaparem. Continuando, né? O Espírito Santo, ele também revela. E aqui tem vários versículos, não vai dar tempo da gente ler todos, mas depois vocês podem ler com cuidado. Né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, né, diz que ninguém falou nada da parte de Deus sem o Espírito Santo ter revelado. Então, as revelações, seja do que está em oculto, seja do que vai acontecer no futuro, seja a movimentação do mundo espiritual, é o Espírito Santo quem revela. Então, quando você participa, no nosso caso aqui, de uma reunião da intercessão, onde, né, uma pessoa tem um sonho e Deus traz a revelação do significado daquele sonho, quem está agindo ali é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem revela todas as coisas. Para os profetas do Antigo Testamento, para os profetas do Novo Testamento e para os profetas da presente época, porque temos profetas dentro da igreja. Nem todo mundo é profeta, porque o Espírito Santo destaca aqueles que são levantados como profetas dentro da igreja, para receber essa revelação. Eu não tenho isso, porque Deus escolheu outras pessoas do corpo para ter esse dom. Então, quando uma pessoa tem um dom de profeta, no nosso caso aqui é a pastora, né? A pastora tem. Então,
Não é porque eu tenho um dom diferente que eu vou ficar... não concordo com isso. Gente, o Espírito Santo escolhe os profetas da igreja para revelar. E todos os restantes têm que prestar atenção. Acabou. É simples assim. Não, né, pastor? Não tem que complicar, né? Não tem que ficar discutindo se é desse jeito mesmo. O Espírito Santo é quem revela, a gente não inventa coisas. Porque se a gente inventar, a gente tem uma consequência espiritual se a gente ficar inventando as coisas. A gente não inventa. Ninguém fala nada a respeito de Deus sem que o Espírito Santo tenha revelado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo também dá a revelação a respeito da presença de Deus. É através do Espírito Santo que nós conseguimos sentir que nós estamos na presença de Deus. Sem o Espírito Santo, o culto pode estar uma maravilha, né? O céu baixou no meio da igreja. Mas se eu não der espaço para o Espírito Santo agir na minha vida, eu não vou sentir nada. Porque é essa presença do Espírito Santo em nós que faz com que a gente sinta a presença de Deus. Então, quando aquela pessoa está lá meio, né, modo avião, sabe? Modo avião. Não está recebendo nada, né? Porque o modo avião ele faz isso, né? Não tem sinal, desliga a notificação, desliga tudo. Fica ali o aparelho funcionando, mas você não tem conexão com nada. Esse é o modo avião. Se eu vou para a igreja e entro no modo avião, quer dizer que o Espírito Santo está se movendo na vida de todo mundo e eu não estou recebendo nada. Eu estou ali só no aparelho, só, sem conexão. E quem faz essa conexão é o Espírito Santo. Então, nas nossas orações, o que a gente tem que dizer? Espírito Santo, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir a tua presença na minha vida, ocupando os espaços. Não deixa nada vazio. Coloca a tua presença em tudo que é lugar na minha vida. Mas não para por aí, né? O Espírito Santo, ele também guia e dirige o povo. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: Jesus foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. O Espírito Santo levou Jesus. E o Espírito Santo, ele leva cada um de nós na direção que ele quer nos guiar. Então, um cuidado muito importante, que às vezes a gente quer resistir, né? O Espírito Santo quer te levar para uma direção, mas a gente quer ir para outra. Não, deixa eu ir para cá. Para cá parece mais fácil. Não, para lá é deserto. Não, deserto não. Quero ir para o centro da cidade, que lá é que está o lugar, é lá que tudo acontece. Então, se Deus está te levando através do Espírito Santo, deixa Ele te levar. Mesmo que a gente não entenda, ou até mesmo que a gente nem concorde, porque às vezes a gente pode ter essa, né? Assim, deixa Ele te levar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Fala, Senhor, só me conduz, né? Só me leva. Quando acho que eu tinha 20 e poucos anos, fazia a minha primeira endoscopia. Já fez endoscopia, Marquinhos? Né? Hoje é um pouco diferente, né? Mas naquela época as pessoas falavam, você vai tomar um remedinho, você vai ficar igual um bêbado, assim, né? Então venha com acompanhante. Porque, né? E eu lembro que a Rosana que foi comigo, né? Gente, você não tem controle. Consegue subir escada, fica uma coisa meio doida assim, por um tempo, né? Hoje é diferente, mas naquela época era um pouco assim. Precisava de alguém te guiando, ou acompanhante. Então, o Espírito Santo está ali para te guiar, porque sozinho a gente pode cair, a gente pode fazer atrapalhada, né? Então deixa o Espírito te guiar. Continuando, o Espírito Santo,
ele traz para nós uma atmosfera divina quando ele manifesta a sua presença. Vamos ler esse versículo? Esse versículo aqui, acho que dá para a gente ler. Deixa eu colocar aqui. Romanos, capítulo 14. Vamos jogar ali, Val. Romanos, deixa eu colocar aqui. Romanos, capítulo 14. Jogar para cá, o versículo 17. Se eu não anotei errado. Porque o reino de Deus, aqui ó. Opa, deu ruim? Deixa aqui. Vamos lá. Passei? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse é o versículo. Então, o Espírito Santo, ele produz essa atmosfera quando ele manifesta a sua justiça. Não é comida nem bebida, porque comida e bebida só alimentam a carne, e alimentar a carne não vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa de algo mais. Né? E essa atmosfera de justiça, né, como a gente viu aqui no texto, deixa eu alternar ali para ficar na tela, né? Justiça, paz e alegria, essa é a atmosfera que faz a diferença na nossa vida. Justiça, paz e alegria. Quando a gente tem esses três, tudo parece estar certo. Eu não sei se dá para colocar em primeiro lugar a paz, depois a alegria, ou primeiro a alegria e depois a paz, depois a justiça, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que essa atmosfera que você vê aí, né, do Espírito Santo, com justiça, com paz e alegria, é essa atmosfera que o Senhor quer que a gente experimente, quando Ele manifesta a sua presença em nós. O Espírito Santo também dá segurança, né? Segurança de quem nós somos diante de Deus, segurança da nossa salvação, segurança do nosso futuro. Então, quem vive inseguro, quem vive com medo, quem vive preocupado, que acha que não vai conseguir, falta essa sensação do Espírito Santo. Vamos ler esse texto também? Eu achei um texto bem bacana. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Deixa eu colocar ali na tela para a gente ver. Vamos lá. 1 João. Quatro 13. Vamos lá, Marquinhos. João 4,13. Marquinhos sabe de cor, né, Marquinhos? Mas ele prefere que todos leiam juntos, né? Isso aí, Marquinhos, né? Tem que deixar todo mundo estudar junto, né? Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. É coisa mais, que segurança maior do que essa. Fica imaginando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que vai? Né? Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato dele ter dado quem? O seu Espírito. Então, essa é a segurança. Essa é a segurança. O Espírito Santo aqui está para te segurar no sentido de que não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado. Não precisa achar que você está sozinho, que você está abandonado, que você está por sua conta, sua própria sorte, porque não é.
O Espírito Santo foi dado para que a gente tenha segurança. E o Espírito Santo também, ele ensina e revela. João capítulo 14, versículo 26, Jesus falando, olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem todas as palavras que eu tenho ensinado para vocês. Então fiquem tranquilos, vocês não vão esquecer. Porque o Espírito Santo, né, vai ensinar e vai revelar. Para a gente finalizar, né, o Espírito Santo capacita. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavras de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Então, o Espírito Santo nos capacita. Sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa. E mesmo o pouco que a gente faz não quer dizer que está bom. Quer dizer só que a gente conseguiu fazer, mas está bom, sabemos. Mas com o Espírito Santo agindo na nossa vida, a gente tem capacidade, porque Ele nos capacita. E é extremamente importante que a gente veja o Espírito Santo como uma pessoa que está ali para nos santificar, nos unir, revelar a vontade de Deus e capacitar as nossas vidas. E essa capacidade não é só para as coisas espirituais, que a gente acha assim, não, é capacidade para pregar, para ensinar, para fazer a obra. Claro que é, mas não é só isso, né? Porque se a gente quer ser testemunha, tanto em Jerusalém, não é somente nas coisas espirituais. Tem que ser nas coisas humanas também. Então o Espírito Santo capacita você a ser um marido melhor. Porque ser um marido melhor te faz testemunha também. Vocês estão me entendendo? Né? As pessoas olham e falam assim, nossa, né? Que esposa, que filho, que marido, que pai, que mãe. Né? Somos nós, a gente não tem capacidade para isso. Né? Mas o Espírito Santo nos capacita. Então não pense que aqui é só para as coisas espirituais, aqui é para ser testemunha. E testemunha não é só pregar o evangelho, ministrar no culto. É dizer, olha, aquilo que você ouve Cristo, né, fazendo, falando, eu estou vivendo isso aqui. Eu sou testemunha de que tenho uma vida melhor, porque eu tenho essa vida, Deus me deu essa vida, eu sou testemunha disso. De que eu posso melhorar, de que eu posso me aperfeiçoar, de que eu posso ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor, um ser humano melhor. Não que eu tenha alguma coisa especial, é porque eu tenho Jesus na minha vida. Isso é fantástico, entendeu? Então não é capacitar para fazer a obra apenas, mas é capacitar você no todo, na totalidade. Como servo, mas também como indivíduo no meio de uma sociedade que precisa de mais de Jesus. Amém? Dúvidas? Certo, Marquinhos? Então paramos por aqui, gente, que Deus abençoe vocês. Na próxima semana falamos então do Filho. E a gente continua então os nossos estudos sobre a Trindade. Que Deus abençoe vocês. Eu vou interromper aqui a gravação.